Olá, seja bem-vindo de volta, eu sou a Tati Machado. Eu vou falar sobre mulheres que tomam a iniciativa quando o assunto é o crush. Então, gente, esse é um assunto que eu fiquei pensando, será que eu falo, será que eu não falo? E aí eu resolvi falar e resolvi também contar uma historinha pra vocês, porque... Por que eu quero falar sobre esse assunto, né? É muito engraçado como a gente, durante etapas das nossas vidas, sim, eu acredito mais de uma, mas em etapas da nossa vida, é muito engraçado como a gente vai mudando o pensamento e como a gente vai se dando conta de que a gente evolui. Que bom, né? Nem todo mundo evolui, mas uma boa parte tenta evoluir e consegue. E eu parei pra pensar em como eu já tive conceitos e ideias machistas, apesar de sempre ter sido exatamente contra o movimento machista, né? E aí eu me dei conta de que eu evoluí como ser humano por causa disso. Então vamos lá. Eu, há uns 6, 7 anos atrás, eu tinha essa ideia errada de que quando eu estava afim de uma pessoa, eu não podia simplesmente chegar nessa pessoa, né? Eu tinha que esperar que essa pessoa viesse até mim. Na maioria das vezes, porque essa pessoa ou era um homem ou era uma garota masculina. Então, automaticamente, por se tratar de uma garota masculina, eu meio que já colocava o papel de que o homem deve fazer nela. Sendo que... quem foi que disse que esse papel deve ser feito pelo homem? Na verdade, eu cresci com isso, né? Eu cresci acreditando nisso, de que a iniciativa tinha que vir do homem, ou do lado masculino, ou da representação masculina. E eu nunca parei pra perguntar e questionar isso, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei por quê. E aí eu falei, nossa, vamos lá, eu preciso quebrar essa barreira. Eu preciso ter a coragem de chegar na outra pessoa, porque eu não posso simplesmente ficar esperando que isso parta dela, certo? Ela não tem essa obrigação, eu não posso simplesmente colocar essa obrigação em cima da pessoa. Então eu resolvi, nesse momento da minha vida, que quando eu tivesse afim de alguém, eu simplesmente chegaria naquela pessoa. Simples assim. Só que na verdade é simples na teoria, na prática era um pouquinho mais difícil, né? E como vocês já devem saber, por causa dos meus relatos aqui nos vídeos, a minha autoestima ela não se elevou de um dia pro outro, com anjinhos cantando oh! Não, foi um processo longo, foi um processo penoso até, porque eu passei uma infância e uma adolescência inteira acreditando que ninguém ia gostar de mim do jeito que eu era, que eu precisava mudar pra agradar os outros. Então, imaginem, né? A pessoa quer chegar na outra, mas tem a autoestima lá no dedão do pé. Não ia dar certo, né? E aí eu falei, não, realmente tá tudo errado, né? Essa questão da minha autoestima, essa questão de esperar a iniciativa do outro, tá tudo errado. E aí foi quando eu comecei a trabalhar essas duas coisas em harmonia na minha vida. E eu falei, nossa, eu só vou conseguir chegar em alguém quando eu estiver me sentindo confiante comigo mesma. Então eu levei um tempo assim, né? Um tempinho longo, na verdade, pra conseguir desenvolver essa confiança que eu queria e pra conseguir olhar no espelho e me sentir bem com o que eu via e não me sentir mal pelo que os outros me diziam que viam. Os outros, fez sentido, né? Então eu fui trabalhando nisso e um belo dia eu tomei coragem e falei, pronto, gostei daquela pessoa, vou chegar nela. E, gente, assim, a primeira vez foi horrível. Eu tremia, eu achava que o mundo ia acabar, que se a pessoa dissesse não, eu ia morrer no dia seguinte, sei lá, eu ia ser humilhada. Eu não sei o que passava na minha cabeça, mas a primeira vez foi muito difícil. E eu vou dizer que foi uma coisa que foi melhorando com o tempo, porque depois da primeira vez ficou um pouquinho mais fácil, depois da segunda vez ficou um pouquinho mais fácil, e foi ficando natural pra mim. Então eu simplesmente parei de esperar que o outro, que a figura masculina do relacionamento, tomasse a iniciativa, porque a figura masculina sendo homem, ou sendo uma mulher masculina, ou enfim, não tem essa obrigação. A gente precisa tirar essa obrigação das costas dessas pessoas e assumir que pra dar certo num relacionamento as duas pessoas têm que tomar atitude, as duas pessoas têm que fazer alguma coisa pra que aconteça, né? Eu desenvolvi isso e eu acho que foi muito libertador pra mim, porque eu deixei de ficar com várias pessoas por quem eu tinha interesse, porque aquela pessoa nunca chegou em mim. Mas talvez aquela pessoa tivesse ficado comigo se eu tivesse chegado nela. Então é uma coisa assim, é um conflito. O vídeo de hoje é sobre isso, é sobre chegar em alguém, sobre perder essa vergonha, sobre esperar que isso venha
do outro, ou venha da figura masculina, ou sei lá qual é o estereótipo que você coloca na sua vida aí. Mas eu sempre fui, né, assim, meio menininha, assim, com um coraçãozinho de cavalo, confesso, mas aparentemente uma menininha. E muitas meninas, inclusive, se espantavam, tipo, nossa, tipo, você que tá chegando em mim? Sim, por que não? Né? Tá na hora da gente começar a desconstruir essas ideias. Então, se você tem um crush, se você tem uma crush, eu não sei, se tá afim de alguém e essa pessoa ainda não chegou em você, chegue nela, tome a iniciativa e veja que o mundo não vai acabar, você não vai morrer, nada de muito grave vai acontecer. O máximo que vai acontecer é você ouvir um não, mas é melhor ouvir um não do que ficar a vida inteira no talvez, não é? Reflexão, momento reflexão do dia. Depois que eu consegui botar essa coisa da autoestima dentro de mim e eu comecei a me sentir confiante pra chegar nas pessoas, eu nunca levei um não. E isso é muita coisa pra quem passou a vida inteira achando que era uma porcaria. Mas assim, foi só eu começar a ter iniciativa que, nossa, eu nunca levei um não, gente. Isso é muito surreal. Talvez eu não tivesse ficado com nenhuma dessas pessoas se eu não tivesse chegado nelas. Então, é meio louco pensar nisso, né? Acho que é meio louco, assim. Inclusive com a Carol, com quem eu sou casada até hoje. Não houve aquele momento de, você quer ficar comigo? Não, mas a Carol, ela tinha lá os rolos dela, eu tinha os meus, mas eu queria ficar com a Carol. E aí eu fui atrás da Carol e insisti em ficar com a Carol, mesmo ela tendo lá os rolos dela e eu tendo os meus. Então, talvez fosse um relacionamento que nunca teria acontecido se eu não tivesse tomado iniciativa, ou se, enfim, N questões aí que a gente pode avaliar. Tá aí o desafio, tá lançado o desafio, chegue no seu crush, fale pra ele dos seus sentimentos. É claro que vocês vão tomar muitas decisões erradas pelo caminho, sim. Eu cheguei em muita gente que depois eu falei, nossa, pra que eu fiz isso? Mas acontece, gente, é vivendo e aprendendo. Não tem outro jeito. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, comenta, curta, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo com novas aventuras. Combinado? Um beijo muito grande e até a próxima!